Olá pessoal, sou o professor Pedro Henrique. Aqui eu vou corrigir novamente aquela lista de 10 questões. Em algumas turmas faltaram apenas 4 ou 5 questões para finalizar, outras faltaram mais. Então, dessa forma, para que vocês possam revisar, né, para avaliação global, eu irei corrigir novamente todas as questões desde a primeira, certo? Vai servir como uma revisão para a prova global. Então vamos lá. Qualquer dúvida que vocês, mesmo assim, permanecer, vocês podem entrar em contato comigo, né, no WhatsApp. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: encontre o juro obtido na aplicação de um capital de R$ 200.000 a taxa simples de 12% ao ano durante 2 anos. Então vamos retirar aqui os dados dessa questão. Então, se ele quer que você encontre o juro, então ele está perguntando aqui quem é o juro de um capital de 200 mil, então o capital aqui é 200 mil, a taxa simples de 12% ao ano, então a taxa aqui é 12% ao ano, durante 2 anos, então o tempo aqui é 2 anos. Perceba que a taxa está ao ano e o tempo também está ao ano, então quando a taxa e o tempo estão na mesma unidade de tempo, a gente pode aplicar na fórmula. A fórmula para juros simples é J igual a CIT, em que o J é os juros, o C é o capital, o I é a taxa e T é o tempo. Então é só a gente substituir nessa forma. Então a gente vai ter que J é igual, o capital aqui é 200 mil, vezes a taxa de juros, você pode colocar assim, ó, 12% é 12 sobre 100. Ou você pode colocar 0,12. Eu prefiro deixar assim, quando tem números com zero, né? Porque dá para você simplificar mais para frente. Então, eu vou deixar assim, em forma de fração. Aí, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu posso simplificar ó, esses dois zeros aqui do 100 com dois zeros aqui do 200 mil. E aí, a gente faz só multiplicar. 2 vezes 12 é 24. E 24 vezes 2 é 48. E nos sobra aqui 3 zeros. Então, o juro obtido nessa aplicação é de R$ 48.000. Certo? Vamos para a letra B. Na letra B diz o seguinte: encontre o capital. Então, se ele quer que encontre o capital, vou colocar aqui um C e uma perguntinha. Então, encontre o capital que é aplicado a taxa de 30% ao mês. Então, a taxa aqui é 30% ao mês durante 5 meses, então o tempo aqui é 5 meses. Rendeu de juros simples R$ 78.000. Então o juro aqui R$ 78.000. Então ele quer que você ache o capital, né? Ele deu a taxa, o tempo e o juro. Então é só a gente aplicar na fórmula. Tanto faz eu colocar assim, ó, J igual a CIT, como eu colocar assim, ó, CIT igual a J, certo? É uma equação, então a gente pode trocar os membros à vontade. Eu vou utilizar a segunda forma, tá? O capital aqui eu não tenho, eu quero achar, então eu vou repetir. A taxa de juros, sim, a taxa de juros tal mês e o tempo tal mês, então eu não preciso fazer nenhuma conversão aqui. A taxa de juros é 30%, eu posso colocar 30 sobre 100, ou posso colocar em forma decimal. Eu vou deixar em forma decimal, nesse caso, já que não tem como a gente cortar, né? Então, vou deixar em forma decimal. 30% é 0,30 ou simplesmente 0,3 vezes o tempo aqui, que é 5, igual ao juro, que nesse caso é de R$ 78.000. Aí vamos multiplicar aqui, ó, 0,3 vezes 5. Multiplicando 0,3 vezes 5, você vai ter 1,5 vezes C, dá 1,5C, igual a 78.000. E aí, como esse 1,5 está multiplicando C, ele passa para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter 78.000 dividido por 1,5. Para eliminar essa vírgula daqui, a gente anda uma casa decimal, andando uma casa decimal embaixo, né, da fração, né, no denominador, a gente também anda uma casa no numerador. Então, a gente vai adicionar um zero aqui.
e vamos eliminar a vírgula. Então, vai ficar 780 mil dividido por 15. Vamos dividir aqui. 780 mil dividido por 15. Aqui eu vou pegar 7 por 1. Na tabuada de 1, qual o número que eu multiplico com 1, cujo resultado dá próximo a 7? Seria o 7, né? Só que se eu colocar um 7 aqui, vai passar. Acredito também, se eu colocar um 6, também vai passar. Porque se eu colocar aqui, ó, 6 vezes 5 vai dar 30. Sobra 3. 6 vezes 1 é 6. 6 mais 3 dá 9. Então, ó, dá 90. 90 passa de 78. Então, aqui vai ser um 5. Aí eu vou multiplicar agora o 5 pelo 15. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 1 é 5, mais 2 dá 7. Então, deu 75. 75 para 78, falta 3. Baixa agora o 0. Vai ficar 30 dividido por 15, né? Que vai dar um 2. 2 vezes 15 dá 30. E 30 para 30, nada. Restaram aqui, ó, 3 zeros para baixar. Então, eu vou baixar aqui no quociente 3 zeros. Então, o capital aqui que a gente estava procurando era de 52 mil reais. Vamos para a letra C. Qual o valor do juro correspondente? Então, se ele quer achar o juro, então eu vou colocar aqui um J e uma perguntinha. Então, qual o valor do juro correspondente a um empréstimo de 30 mil? Esse valor aqui do empréstimo é o valor do capital. Então, capital aqui de 30 mil, feito pelo prazo de 3 meses. Então, o tempo aqui, 3 meses, a uma taxa de juros simples de 24% ao ano. Então, nós temos aqui uma taxa de 24% ao ano. Nós temos aqui um problema. Antes da gente aplicar na forma, nós devemos aqui converter a taxa, já que a taxa está em ano e o prazo está em mês. Então, como é que eu faço para eu converter uma taxa que está ao ano para mês? Eu vou pensar na seguinte relação. Qual a relação que eu tenho de ano para meses? Ah, professor, um ano é um período de 12 meses. Então, basta que a gente divida essa taxa aí por 12, já que um ano tem 12 meses. Então, eu vou dividir aí a taxa de 24% por 12. Ao dividir 24 por 12, a gente vai ter o número 2, né? Já que 2 vezes 12 dá 24. Lembre que do porcento. Então, aqui nós temos uma taxa de 2% ao mês, né? Então, é só jogar na fórmula. Então, porque ele quer saber o juro, né? J igual a CIT. Então, J aqui, o capital é 30 mil. A taxa aqui, lembra, a taxa aqui é 2%, que foi a taxa que a gente converteu. 2%, então 2 sobre 100, vezes o tempo, que é 3. Podemos simplificar 2 zeros com 2 zeros daqui, e aí é só multiplicar. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 3 é 18. E restaram aqui, ó, 2 zeros. Eu vou acrescentar aqui 2 zeros na resposta. Então, o juro aí foi de R$ 1.800. Ok? Vamos para a letra D. A letra D, ele pergunta quanto tempo, então ele quer saber quanto tempo, quer saber o tempo aqui, que um capital de 40 mil, então o capital de 40 mil, aplicado a taxa de 3% ao bimestre, então a taxa aqui é 3% ao bimestre, leva para produzir 84 mil de juro. Então, os juros aqui, 84 mil. Então, eu vou colocar assim, ó, CIT igual a J. Já que ele não quer saber, ele quer saber o tempo, né? Então, a gente vai colocar a incógnita que ele quer saber no primeiro membro. Então, o capital aqui é 40 mil. A taxa de juro é 3%, eu vou colocar assim, 3%. Lembra que é 3% ao bimestre, então a resposta que a gente vai ter é em bimestre. Vezes o tempo que queremos achar, igual ao juro, que nesse caso é de 80 mil. Podemos simplificar 2 zeros com 2 zeros daqui. 3 vezes 4 é 12, crescidos de 2 zeros.
vezes o T, né, que sobrou aqui, igual a 84 mil. Agora, esse 1.200 que está multiplicando o T vai passar para o segundo membro dividindo. Vai ficar 84 mil dividido por 1.200. Podemos simplificar 2 zeros daqui com 2 zeros de baixo. Para não ter que dividir 840 por 12, eu ainda vou simplificar aqui por 4, tá? Ó, 84 por 4, ó, 8 dividido por 4 dá 2 e 4 dividido por 4 dá 1. Lembre que ainda tem um zero aqui, então vai ficar 210. 12 dividido por 4 é 3. E aqui, ó, ainda posso dividir o 21 por 3. 21 dividido por 3 é 7, porque 3 vezes 7 é 21. E ainda sobra aqui um zero. Então, nós temos aqui um total de 70 bimestres. Alguns alunos ainda converteram esse tempo ainda para anos, né? Anos, depois meses, né? Enfim, eu prefiro deixar assim, já que a questão não especificou como é que ele queria o tempo, né? Então, se ele perguntou só quanto tempo, então o tempo aí são 70 bimestres. Se você quiser converter para meses, isso daí dá um total de 140 meses, né? Então é só pegar 70 e multiplicar por 2, já que um bimestre tem 2 meses. Então daria 140 meses. Se você quiser saber o total de anos, você pega os 140 e divide por 12. Você vai ter aproximadamente 11 anos, né? Aí o restante que sobrar, você multiplica por 12, né? Vai dar aproximadamente 11 anos e 8 meses, esse tempo aí. Na letra E, vai dizer o seguinte: um capital de 150 mil, então vou copiar aqui, capital de 150 mil, aplicado por 1 ano e meio, então o tempo aí é 1 ano e meio, rendeu 459 mil de juros. Então, o juro aí é 459 mil. Encontre a taxa correspondente a essa aplicação. Então, o que ele quer saber aqui é a taxa. 1 ano e meio é 1 ano e 6 meses, né? Um ano tem 12 meses. 12 meses mais 6 meses, a gente tem um total aqui de 18 meses, certo? Um ano são 12 meses, mais meio ano tem 6 meses, né? 12 mais 6 tem 18. Então, nós temos aí um total de 18 meses. E aí é só a gente jogar na fórmula de juros simples. Eu vou colocar aqui, CIT igual a J. O capital é 150 mil, vezes a taxa que eu não sei, vezes o tempo que é 18, me igual a 459 mil. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui o 15 pelo 18 e depois eu acrescento 4 zeros na resposta, tá? Então eu vou colocar assim, 18 vezes 15. 5 vezes 8 é 40, vai 4. 5 vezes 1 é 5, 5 mais 4 é 9. 1 vezes 18 é 18, somando agora. 0 é 0. 8 mais 9 dá 17, vai 1. 1 mais 1 dá 2. Então, aqui nós temos 270. Aí, vamos acrescentar aqui 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Vezes I, né? Igual a 459 mil. Agora, a gente vai passar esse número aqui, né? 2.700.000. Para o segundo membro, ele vai dividindo. São 5 zeros. Podemos simplificar 3 zeros daqui com 3 zeros daqui de baixo. A gente vai ter 459 dividido por 2.700. Podemos simplificar aqui. Eu vou tentar simplificar aqui por 9, tá? Para a gente não ter que dividir esse número imenso. Então, vamos simplificar aqui. Primeiro simplificando 459 por 9. 45 por 9 vai dar 5, porque 5 vezes 9 é 45, né?
então dá 0. Baixo 9. 9 por 9 vai dar 1. 1 vezes 9, 9. Para 9, nada. Então, aqui a gente vai ter 51. 27 por 9 vai dar 3, né? Já que 3 vezes 9 é 27. E restam aí 2 zeros. Perceba que aqui ainda dá para eu simplificar por 3, já que 51 também é um múltiplo de 3, né? Se eu somar 5 mais 1 vai dar 6 e 6 é múltiplo de 3. Então, vamos dividir aqui 51 por 3. 5 por 3 vai dar 1. 1 vezes 3 é 3. Para 5 falta 2, baixo 1. 21 dividido para 3 dá 7. 3 vezes 7 dá 21. Para 21, nada. Então, aqui vai dar... Vou colocar aqui embaixo, aqui dá 17. E 300 dividido por 3 vai dar 100. Então, nós temos aqui a resposta, né? 17 sobre 100 ou ainda 17%, né? 17 sobre 100 é 17%. Ao mês, já que o tempo aqui, né, a gente colocou em mês. Então, a taxa de juros aí é 17% ao mês. Essa é a resposta, tá? Vamos para a segunda questão. Então, na segunda questão diz o seguinte: um jornal publicou um anúncio de uma casa por R$120 mil, ou 70 mil de entrada e 70 mil após 30 dias. Qual a taxa de juros adotada na operação? Então, a gente vai fazer o seguinte: vamos retirar e tirar as informações da questão. Então, ela diz que a casa é vendida por 120 mil. Esse 120 mil é o valor à vista da casa, ou seja, se você tivesse 120 mil, você compra ela à vista. Ou ela é vendida a prazo, sendo que você tem uma entrada de 70 mil, você tem uma entrada de 70 mil, mais uma prestação de 70 mil. Então, mais uma, né? Mais uma de 70 mil após 30 dias. Como ele não disse qual o período da taxa que ele quer, eu vou considerar esses 30 dias como um mês, tá? E a gente vai ter a taxa em mês. Pergunta aqui qual é a taxa de juros adotadas. Vamos fazer a seguinte reflexão. Quanto é que ele pagaria em valor total pela casa se ele pagasse de forma parcelada? Se ele pagasse de forma parcelada a prazo, ele pagaria 70 mil mais 70 mil. Ou seja, se ele comprasse a casa a prazo, ele pagaria um total aqui de 140 mil, né? Assim? Ou seja, quanto é que ele está pagando a mais a prazo? Se ele pagasse a casa à vista, ele pagaria só 120 mil. Mas se ele pagar a prazo, ele pagaria 140 mil. Ou seja, ele está pagando 20 mil reais a mais. Esses 20 mil reais a mais é o que a gente chama de juros. Então, o juro aqui é de 20 mil reais. Ou seja, o juro aqui seria os 140 mil menos os 120 mil. E quem seria o capital? O capital, quando a gente tiver questões que envolvem entrada, sempre vai ser o valor à vista menos a entrada. Então, quem vai ser o capital? Vai ser os 120 mil menos a entrada, que é 70 mil. Nesse caso, o capital vai ser os 50 mil reais, né? 120 mil menos 70 mil dá 50 mil reais. Aqui eu vou responder pela fórmula de juros. Então, J é igual a CIT, ou CIT é igual a J, né? O capital aqui é 50 mil. A taxa de juros nós queremos saber. O tempo aqui é um mês. E o juro é 20 mil. 50 mil vezes 1 dá 50 mil. Então, a gente vai passar esses 50 mil para o segundo membro. Ele vai dividindo. A gente vai ter que 20 mil é igual a 50 mil. Podemos simplificar 4 zeros daqui de cima com 4 zeros de baixo. A gente vai ter 2 dividido por 5. Aí é só dividir. 2 dividido por 5. 2 é menor do que 5. Então, a gente vai colocar um zero no quociente, uma vírgula, e acrescentar um zero. Vai ficar 20 dividido por 5. Então, isso daqui vai dar um 4. 4 vezes 5 é 20. Para 20
nada, né? Então, a taxa de juros aqui é 0,4 ou, se a gente multiplicar por 100, a gente vai ter um total de 40%. 40% ao mês, já que a gente colocou o tempo aí em meses. Então, nós temos aí um total de 40% ao mês, tá certo? Prosseguindo, a gente tem a terceira questão, que fala que apliquei um terço do meu capital a 15% ao mês. Então, vou colocar aqui o capital. Então, ele aplicou um terço do capital, certo? Vou colocar assim, um terço de C, o capital ele não diz quanto é, a uma taxa de juros de 15% ao mês. E o restante, quanto é o restante? Então, ó, um terço, isso significa o denominador é quantas partes ele dividiu o capital. Então, se ele dividiu em 3 partes e ele colocou uma parte aqui, ou seja, um terço, ele pegou uma parte de 3, ainda restam quantas partes de 3? Ainda restam 2, né? Ó, para eu completar o total que é 3, ainda faltam 2, né? Ó, se eu somar 1 mais 2, eu tenho 3, né? Tenho 3 partes, né? 3 partes de 3, ó, se eu dividir 3 por 3, eu vou ter 1. Então, se ele aplicou um terço, ainda falta ele aplicar 2 terços. Então, ele aplicou, recapitulando aqui, ele aplicou um terço do capital a 15% ao mês, e o restante, que é os 2 terços, né, do capital, a 20% ao mês. Então, há uma taxa de 20% ao mês. Decorridos 1 ano e 3 meses, então o tempo aqui de 1 ano e 3 meses, obteve R$ 19.800 de juros simples pelas 2 aplicações. Então, preste atenção. Essa primeira aplicação aqui, que ele fez de um terço do capital, vai gerar um juro. Eu vou chamar de J1, primeiro juro. E essa segunda aplicação aqui dos 2 terços vai gerar outro juro, né? Que eu vou chamar de J2. E quando eu somar o juro da primeira aplicação com o juro da segunda aplicação, ó, ele diz que obteve 19.800 de juros simples pelas 2 aplicações. Então, quando eu somar o J1 com o J2, eu vou ter um total de 19.800 de juros. O que ele pergunta aqui é quanto era o capital inicial. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar na forma de juro, né? A forma de juro, ó, vamos calcular primeiro o juro dessa aplicação que eu estou chamando de J1. Quem é J1? J1 é J igual a CIT, né? Ó. Quem é o capital? É um terço de C, né? Um terço do capital, vezes a taxa de juro aqui, que é 15%. Vou colocar assim, 15 sobre 100. Vezes o tempo, que é de 1 ano e 3 meses. Vamos converter isso aqui tudo para mês? 1 ano são 12 meses, mais 3 meses, né? Ó, 12 meses mais 3 meses, a gente tem um total aqui de 15 meses. Então, vezes 15 meses. Então, para a gente não ter que multiplicar toda essa expressão, a gente vai adotar algumas simplificações, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é simplificar esse 15 com esse 3. Então, 15 simplificando com 3, a gente pode dividir 15 dividido por 3, dá 5, né? Então, esse 15 deixa de existir e esse 3 deixa de existir, então passa só ter 5. Agora, eu posso simplificar esse 5 com esse 100, né? Então, 100 dividido para 5, a gente vai ter 20, né? Então, esse 5 deixa de existir, esse 100 deixa de existir, a gente vai ter só 20 aqui embaixo. Ainda posso simplificar o 20 e o 15 por 5, né? Simplificando o 20 por 5, eu vou ter 4, né? Já que 20 dividido por 5 é 4. E 15 dividido por 5 dá 3, né? Então, o que sobrou aqui? Em cima aqui a gente vai ter que só sobrou o C e o 3. Então, a gente vai ficar com 3C. E embaixo só sobrou esse 4. Então, a gente tem 3C sobre 4. Vou fazer a mesma coisa aqui no segundo membro. A gente vai ter o J2, que é igual a CIT, né?
O capital aqui é 2/3 de C vezes a taxa de juro, que é 20%, vezes o tempo, que é o mesmo, né? O mesmo tempo, que é de 15 meses. Aí vamos simplificar. Ó, podemos simplificar esse 15. Vou fazer as mesmas simplificações. O 15 com 3. 15 dividido por 3 dá 5. Podemos simplificar agora o 5 pelo 100, né? 5 dividido por... Aliás, 100 dividido por 5 vai dar 20, né? O 5 desse desistir, aqui passa a ser só 20. E 20 por 20 dá 1, né? Então, o que sobrou aí do J2? Então, sobrou apenas o 2C. Então, J2 é 2C. Então, vamos lá. Agora, a gente volta para a expressão que ele disse. Ele disse que... Vou colocar aqui mais embaixo. Ele diz que o J1 mais o J2 é igual a 19.800. Só que quem é o J1? O J1 é 3C sobre 4. Então, em vez de eu colocar J1, eu vou colocar 3C sobre 4. Mais o J2. Quem é o J2? O J2 ele diz que é 2C. Tudo isso é igual a 19.800. Aqui nós temos uma soma de frações, né? Ó, esse 3C sobre 4 mais 2C são duas frações. Somando duas frações com denominadores diferentes, o MMC aqui de 4 e 1 é 4. A gente vai pegar o MMC que é 4, dividir com o denominador e o resultado multiplicar com o numerador. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3C é 3C, mais 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, 8C. Igual a 19.800. Que a gente vai ter 3C mais 8C. Vou colocar aqui em cima. A gente vai ter 3 mais outra. A gente vai ter um total de 11C. Sobre 4 igual a 19.800. Como aqui nós temos uma proporção, né? Igualdade de duas frações, né? Aqui a gente tem uma fração e aqui a gente tem uma fração, né? Temos denominador 1. Então, a gente pode fazer meus pelos extremos. 11C vezes 1 é 11C. 19.800 a gente vai multiplicar por 4. Vou multiplicar aqui em cima. 19.800 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32 a 3. 4 vezes 9, 36. 36 mais 3, 39 a 3. 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. Então, nós temos aí um total de 79.200. Como 11 está multiplicando C, ele passa a dividir. Então, nós vamos ter 79.200 dividido por 11. Aí, vamos dividir isso tudo aqui. Vai ficar 79 por 11. 7 por 1, né? Vai caber um 7 aqui. 7 vezes 11 vai dar 77. 77 para 79 vai dar 2, né? Vamos baixar esse 2. 22 por 11 vai dar 2, né? 2 vezes 11 dá 22. Para 22, nada, né? Sobraram aqui 2 zeros para baixar. Então, nós temos que o capital a ser procurado é um total de R$ 7.200. Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: o que é mais vantajoso? Aplicar um capital a 32% ao ano ou aplicar 2/3 desse capital a 28% ao ano e o restante a 35% ao ano, considerando todas as aplicações com o mesmo prazo e juros simples. Como ele não diz aqui qual é o capital, vocês concordam comigo que esse capital aqui independe? Porque como a gente está falando apenas de taxa de juro, é lógico que esse capital, ele independente do mesmo capital, ele vai render a mesma taxa, certo? Então, esse capital aqui independe do capital que você colocar. Então, para facilitar os cálculos, vamos supor um capital aqui de R$100, já que a gente está tratando aqui de porcentagem. Então, se a gente colocar um capital de R$100, vai facilitar em muitos nossos cálculos.
Como ele não fala também prazo, vamos considerar aqui um prazo de 1 ano, tá? Já que as taxas todas estão ao ano, então fica mais simples a gente trabalhar com 1 ano, tá? Então, a primeira opção que ele tem aí é aplicar todo o capital a 32% ao ano. Então, vamos fazer essa aplicação aqui, calcular aqui os juros. Quantos juros ele vai ter? O capital é R$100, a taxa é 32%, 32 sobre 100, e o tempo é 1 ano. Podemos simplificar 2 zeros com 2 zeros, a gente vai ter só 32 vezes 1, a gente vai ter R$32. Então, nessa primeira aplicação, ele vai ter R$32 de juros. A segunda opção, ele divide esse capital. Como assim? Ele aplica 2/3 do capital. Então, ele pega 2/3 do capital e aplica a uma taxa de 28% ao ano. E o restante, ou seja, o restante, que é 1/3, né? Se ele aplicou 2/3, o restante é 1/3, ele aplica a taxa de 35% ao ano. Lembrando que a gente está considerando aqui um tempo de 1 ano, tá? Então, vamos calcular quanto é que nós vamos obter nessa segunda opção de juros. Calculando os juros aqui dessa primeira parte da aplicação, a gente vai ter o capital, que é 2/3 do capital, né? 2/3 de C, só que o C que a gente está considerando aqui é de R$100, vezes uma taxa de 28%. Ó, isso daqui é o capital, tá? Isso daqui é a taxa e o tempo aqui é de 1 ano. Aí vamos simplificar, ó. Podemos simplificar esse 100 com esse 100. Aqui, podemos simplificar aqui, ó. 2 vezes 28, se eu não me engano, dá 56. Mas vamos multiplicar aqui. 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Dá 56. Aí vamos dividir 56 por 3, ó, porque vai ficar, ó, 2 vezes 8 dá... Aliás, 2 vezes 28 dá 56. E aqui embaixo a gente só tem o 3. Fica 53 por 3, dividindo aqui. 5 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. Baixo 6. 26 dividido por 3 vai dar 8. 8 vezes 3 dá 24. 24 para 26. Resta 2, né? Se eu quiser continuar a conta, acrescento uma vírgula e acrescento um zero. 20 dividido por 3 dá um 6, né? 6 vezes 3 dá 18. 18 para 20, resta 2. Se eu quiser continuar a conta, né? Que vai dar a mesma coisa. Então, o juro aqui dessa primeira aplicação, a gente vai ter que é de R$18,66. Agora, vamos calcular o juro da segunda aplicação. Então, vamos calcular aqui o J2, que é de 1/3 do capital, que é 100, vezes a taxa de 35%, vezes o tempo aqui que a gente está considerando, que é de 1 ano. Podemos simplificar aqui esse 100 com esse 100. Resta a gente dividir 35 por 3. Vamos fazer essa divisão aqui. 35 por 3. 35 por 3. 3 por 3 vai dar 1. 1 vezes 3 é 3. Baixo 5, né? Aliás, 3 vezes 1, 3, para ter nada, baixo 5. Isso daqui vai dar 1 novamente. 1 vezes 3, 3 para 5 dá 2. Se eu quiser continuar a conta, eu acrescento uma vírgula, né, e um zero. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3 dá 18, para 20 dá 2, né? Se eu quiser continuar a conta, acrescento um zero, né? Que ele vai dar novamente 6. Então, o J2 aqui vai dar R$11,66. Aí vamos somar o J1 com o J2 para a gente saber o total do juro, né? Da segunda opção. Então, vou somar aqui. 18,66 mais 11,66. Somando isso daqui. 6 mais 6 dá 12, vai 1. 1 mais 6 dá 7. 7 mais 6 dá 13, vai 1.
1 mais 8 dá 9, 9 mais 1 dá 10, a 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Isso aqui vai dar um total de R$30,32. Então, o juro aqui da segunda opção é de R$30,32, que é um juro menor do que a primeira opção, né, que dá 32. Então, a primeira opção é mais vantajosa. Então, agora vamos para a quinta questão, que diz o seguinte: apliquei R$23.500, então se ele aplicou, isso daí é o capital. Então, o capital aqui, 23.500. Esperando que o dinheiro rendesse a 120% ao ano. Então, ele esperava que esse capital rendesse a uma taxa de 120% ao ano. No entanto, após certo prazo, que ele não diz qual é, a taxa foi aumentada para 12% ao mês. Então, a taxa que era de 120% ao ano passa a ser de 12% ao mês. O que ele está perguntando aqui é em que prazo vigorou a segunda taxa, se a aplicação se tal aplicação, né, foi feita por 5 meses e o capital rendeu de juros simples R$12.690. Então vamos prestar atenção aqui, ó. Essa daqui foi a primeira aplicação, tá certo? E essa daqui foi a segunda aplicação. Lembrando que é o mesmo capital, tá? Mesmo capital de 23.500. Esse capital, inicialmente ele foi aplicado a 120% ao ano. E depois de 5 meses, ele diz o seguinte, que a aplicação toda foi 5 meses. Tudo foi 5 meses. Então, da aplicação da primeira para a segunda foi 5 meses, certo? É como se a gente tivesse uma linha do tempo aqui, ó. 0, né? Um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então, toda a aplicação, ela só foi 5 meses, certo? O que ele está perguntando é o seguinte: qual foi o prazo da segunda taxa, ou seja, em que prazo vigorou a segunda taxa? Essa segunda taxa aqui de 12% ao ano. Se a aplicação foi feita por 5 meses. Então vamos lá. Foram 5 meses o total. Então, o que ele está perguntando é esse segundo prazo aqui. Então, vocês concordam que, por exemplo, se isso daqui fosse, por exemplo, vamos dizer que ele tivesse passado aqui um mês. Um mês aqui nessa primeira aplicação. Seria o quê? Seria o 5, né? O 5. Aliás, vamos dizer que ele tivesse esse tempo aqui da segunda aplicação. Vamos dizer que ele tivesse passado só um mês, certo? Um mês só. Quanto tempo ele teria passado aqui nessa primeira taxa? Seria o total que era 5, né? 5 meses menos 1. Vocês concordam? Né? Então, ele teria passado 4 meses, né? Seria o total que era 5 meses, menos um mês que ele passou aqui, né? Que a gente já retirou, seria 4 meses, tá? Só que a gente não sabe quanto tempo ele passou aqui nessa segunda taxa. A gente não sabe. Então, como a gente não sabe, e a gente está chamando de T, a gente vai dizer que o tempo aqui da primeira aplicação vai ser 5 menos T, tá? Vai ser 5 meses menos o tempo que ele passou aqui na segunda aplicação, que eu estou chamando aqui de T, certo? Que eu não sei. E é o que ele quer saber, esse T aí, certo? É o segundo tempo da segunda aplicação. Deu para entender, pessoal? Certo? Essa foi a forma mais simples que eu encontrei para explicar. Então, se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo para compreender, certo? Por exemplo, vamos supor, se aqui fosse 2 meses, se ele tivesse passado 2 meses aqui na segunda taxa, qual seria o tempo aqui que ele passou na primeira taxa? Seria o total de 5 meses, menos 2, né? Seria 3 meses, né? Que o tempo total nessa aplicação foi de 5 meses. Então, aqui seria 3, né? Se aqui fosse 2, aqui seria 3. Então, ok, né? Aqui
tempo aqui, para a gente saber o total na primeira aplicação, é de 5 menos o tempo, né, que é t. Como a gente não sabe, né, o tempo da segunda aplicação, então a gente está chamando de t. Ok? Aí vamos lá. Lembrando que essa primeira taxa aqui de 120%, ela vai gerar um primeiro juro, que a gente vai chamar de J1, e essa segunda taxa aqui de 12% ao mês, ela vai gerar outro juro, né, que a gente vai chamar de J2. E esse capital aqui, ele rendeu R$ 12.690, ou seja, quando eu somar o primeiro juro com o segundo juro, isso tem que dar um total de R$ 12.690. Certo, pessoal? Então, antes da gente aplicar na fórmula, a gente pode converter essa taxa de 120% ao ano em meses. Vamos converter logo 120% dividido aqui. Como é que a gente faz para dividir ano para meses? Só lembrar, né? Um ano a gente tem 12 meses, então é só a gente dividir por 12. Aqui, ó, 12 por 12 vai dar 1, né? Sobre aqui um zero. Então, a gente tem um total aqui de 10% ao mês. Então, vamos lá. Aqui a gente vai substituir na fórmula de juro, né? Vamos calcular primeiro o J1. Quem que vai ser o J1, né? Lembrando que J é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o capital aqui é de 23.500. 23.500. Vezes a taxa aqui, que é de 10%, então vai ficar 10 sobre 100, vezes o tempo aqui, que é de 5 menos t. Então, eu vou colocar em parênteses, 5 menos t. Então, o J1 vai ficar igual. Aqui a gente pode simplificar 2 zeros com 2 zeros, né? Que vai ficar 235 vezes 10, vai dar 2.350, né? Vezes 5 menos t. Podemos aqui fazer essa distributiva. 2.350 vezes 5 vai dar quanto? Vamos fazer essa continha aqui. 2.350 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25 a 2. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17, vai 1. 5 vezes 2, 10. 10 mais 1, 11. Isso vai dar um total de 11.750. Menos, né? 2.350 vezes t vai dar 2.350 t. E aí, pessoal, vou fazer a mesma coisa na segunda aplicação. Então, quem é que vai ser o J2? Vai ser o capital, que é de 23.500, vezes a taxa de juros, que nesse caso agora é de 12%. 12%, vezes o tempo aqui, que é t, né? Estou considerando o tempo t, que é o que a gente quer achar. Podemos simplificar 2 zeros com 2 zeros aqui. Vamos multiplicar 235 vezes 12. 235 vezes 12 dá quanto? 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 235 dá 235. Somando isso daqui vai dar 0. 7 mais 5 dá 12, vai 1. Mais 4, 5. 5 mais 3 dá 8. 2 é 2. Então, isso vai dar um total de 2.820 vezes t, né? Então, 2.820 t. Aí, agora, a gente retorna a essa expressão, né? Que ele diz que o J1 mais o J2 é 12.620. Eu vou copiar aqui. J1 mais o J2 é igual a 12.690. O J1, ele diz, a gente conseguiu encontrar aqui, que é de 11.750 menos 2.350t, mais o J2, que é de 2.820t, igual a 12.690. Aqui nós temos uma equação, né, do primeiro grau, só resolver. Então, nós temos aqui, ó, 2.820t
menos 2.350T. Vamos subtrair 2.820 menos 2.350. Isso dá quanto? 0 para 0, 0. 5 para 12 dá 7. Vem 1 para cá. Mais 3, 4. 4 para 8 dá 4. 2 para 2 dá nada, né? Então, aqui dá 470T igual. Aqui, esse 11.750 a gente vai passar para o outro lado e ele vai subtraindo. Vai ficar 12.690 menos 11.750. Vamos subtrair. Então, vai ficar 12.690 menos 11.750. 5 para 9 dá 4, né? 16. 7 para 16 dá 9. Vem 1 para cá. 1 mais 1, 2. 2 para 2, nada, né? Então, vai dar 940, né? Então, a gente vai ter 470T menos 940. Passa o 470 para lá dividindo, a gente vai ter que T igual a 940 dividido por 470. Podemos simplificar. Vamos dividir aqui, 94 por 47. Vai ficar 9 por 4. Vamos tentar aqui um 2 para ver se dá certo. 2 vezes 7 dá 14, vai 1. 2 vezes 4 dá 8. 8 mais 1 dá 9, né? Então deu certinho, 94. Então o prazo aqui é de 2 meses, né? Já que o tempo a gente considerou, a gente converteu todas as taxas de juros para mês. Então o tempo aqui é de 2 meses. Certo, pessoal? A questão diz o seguinte: que quantia devo colocar? Então, se ele quer saber qual a quantia que ele deve aplicar, então é o capital. Então, ele está perguntando aqui qual o capital que deve se colocar 3% ao ano. Então, a taxa aqui, 3% ao ano, para que no mesmo prazo ter os mesmos juros que 15.000 a 4% ao ano. Então, para que no mesmo prazo, ele não diz que esse prazo é aí ter os mesmos juros. Então, essa quantia aqui, que ele não sabe qual é, vai gerar um J, um juros, tá? Um juro tal que a gente também não sabe qual é. Aí, ele quer saber qual a quantia que ele tem que aplicar 3% ao ano para que no mesmo prazo gere um juro da quantia de 15.000 reais aplicado a uma taxa de 4% ao ano. Então, a gente tem duas aplicações aqui. Ele quer saber qual a quantia que é aplicada a uma taxa de 3% ao ano, né? Num tempo que ele não diz qual é. Vai render os mesmos juros que a quantia de 15.000 reais a 4% ao ano. Então, nós temos aqui duas aplicações. Nós vamos, como aqui o juro dessa aplicação é igual ao juro dessa aplicação, ou seja, J1 é igual a J2. Então, os juros a serem produzidos por essas quantias têm que ser iguais. E o tempo também é igual. Então, a gente vai considerar um tempo aqui como sendo 1, tá? 1 ano. O tempo é o mesmo, então não importa, tá? Então, vamos calcular aqui. Vamos calcular primeiro o juro da primeira aplicação. Então, quem vai ser o juro da primeira aplicação? Vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, J1, o capital nós não sabemos. A taxa de juros eu vou colocar assim, ó, em forma decimal. É 3%, então 0,03 vezes o tempo, né? Nós estamos considerando aqui um tempo de 1 ano, então vai ser 1. Então, quem aqui vai ser o J1 vai ser 0,03 vezes o capital. E quem é que vai ser o J2, né? Vai ser 15.000 vezes a taxa, né, de 4%, eu vou colocar assim, vezes o ano, né, que é 1. Podemos simplificar aqui, 2 zeros com 2 zeros.
4 vezes 15, podemos pensar assim, 2 vezes 15 é 30, né? E 4 é 2 vezes 2, então 4 vezes 15 é 60, né? Então, nós temos aqui que dá 60 mais um zero, então dá 600. Então, como ele diz que os juros são iguais, o J1 é igual ao J2, então nós podemos igualar. Se J1 é igual a J2, então 0,03C é igual a 600. Podemos passar esse 0,03 dividindo, a gente vai ter que 600 dividido por 0,03. Podemos igualar aqui as casas decimais, então a gente vai acrescentar 2 zeros em cima, vai ficar 60.000, né, dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2, né? 6 dividido por 3 é 2, seguidos de 4 zeros. Então, o capital, né, que ele deve investir é de R$20.000. Vamos para a próxima questão. Na sétima, diz o seguinte. A pessoa A comprou um apartamento por 50.000 e o alugou por R$700 mensais. A pessoa B comprou um apartamento por 85.000 e alugou por R$1.105 mensais. Qual das duas pessoas está fazendo o melhor negócio? Então, assim, a gente vai considerar esses aluguéis como sendo juros, certo? E o valor dos apartamentos a gente vai considerar como sendo capital. Então, a pessoa A, ela empregou um capital de 50.000 e está recebendo juros mensais de R$700. Já a pessoa B, ela empregou um capital de R$85.000 e está recebendo juros mensais de R$1.105. Então, como saber qual das pessoas está fazendo o melhor negócio? Quais delas vai ser aquela pessoa que estiver recebendo uma taxa de juros maior. Então, a gente vai procurar saber aqui qual a taxa de juros maior. Como juros é mensal, a gente vai considerar, já que ele não deu tempo, a gente vai considerar o tempo de um mês, tá? Já que ele não falou em tempo aí. Para facilitar nossos cálculos. Então, vamos lá. A gente vai procurar saber qual é a taxa de juros das duas aplicações. Eu vou colocar assim, CIT igual a J. Então, o capital aqui é 50.000. A taxa nós queremos saber, o tempo aqui é 1. E os juros é 700. Podemos passar os 50.000 para o segundo membro, ele vai dividindo. Podemos simplificar aqui 2 zeros com 2 zeros, vai ficar 7 sobre 500. Então, vamos aqui dividir 7 sobre 500. Então, 7 é menor do que 500, a gente coloca um zero no quociente e acrescenta um zero. 70 ainda é menor do que 500, né? Vou acrescentar mais um zero no quociente, mais um zero. Vai ficar 700 dividido por 500. Aqui vai dar 1, né? 1 vezes 500 é 500. 500 para 700, faltam 200. Se eu quiser continuar a conta, eu acrescento aqui um zero. Vai ficar 20 por 5, né? Isso vai dar um 4. 4 vezes 500 vai dar 2.000. 2.000 menos 2.000 vai dar zero. Então, isso daqui vai dar uma taxa de juros de 0,014 ou de 1,4% ao mês. Então, a pessoa A está recebendo juros de 1,4% ao mês. Agora, vamos calcular o juro da pessoa B. Vou colocar aqui embaixo. CIT igual a J, capital é 85.000. A taxa de juros queremos saber e o tempo é 1. Os juros é de 1.105. Vamos passar 85.000 dividindo. Eu vou ter que a taxa de juros é de 1.105 dividido por 85.000. Vamos tentar dividir isso daqui. 1.105 dividido por 85.000.
Como 1.105 é menor do que 85.000, a gente colocar um zero no quociente e acrescentar um zero. 11.050 ainda é menor do que 85.000. Então, a gente vai acrescentar mais um zero no quociente, mais um zero no dividendo. Vai ficar aqui 11 por 8, né? 11 por 8, a gente vai... Isso aqui vai dar 1, né? 1 vezes 85.000 é 85.000. Fazendo aqui uma continha de menos, a gente tem 0 para 0, 0, 0 para 0, 0, 0 para 5, 5, 5 para 10 é 5, vem 1 para cá, 1 mais 8 é 9, 9 para 11 vai 2, vem 1 para cá, né? 1 menos 1, nada, né? Se eu quiser continuar a conta, eu acrescento um 0. A gente vai ter aqui 25 para 8, vamos tentar aqui um 3. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1 dá 25. Então, isso daqui vai dar 255.000 menos 255.000, isso aqui dá 0. Então, a taxa de juros aqui é de 0,013 ou de 1,3% ao mês. Então, quem que está tendo maior vantagem nessa operação? No caso, a pessoa A, né, que tem uma taxa de juros de 1,4% ao mês. Então, a pessoa A está fazendo o melhor negócio. Agora vamos para a 8ª questão. Ele diz o seguinte: aqui taxa simples, então ele quer saber aqui qual é a taxa simples, que deve ser aplicado um capital para que no fim de 10 meses, ele dá aqui um prazo de 10 meses, produza um rendimento igual a 2/3 de si próprio. Então, aqui nós temos que o rendimento, ou seja, o rendimento é aos juros, ou seja, 2/3 do capital, certo? Então, se o capital é C, essa taxa ela tem que gerar 2/3 desse C, certo? Então, só recapitulando aqui. Aqui taxa simples, ou seja, qual é a taxa que eu devo aplicar durante 10 meses para que produza um rendimento. Rendimento em matemática financeira é juros. Então, para gerar um rendimento de 2/3 de si próprio, ou seja, 2/3 do próprio capital. Então, se o capital é C, os juros vai ser 2/3 de C, certo? Então, é só jogar na fórmula, né? A gente vai ter que J é igual a CIT. O juro aqui a gente está considerando que é 2/3 do capital. Capital a gente não sabe qual é. A taxa também a gente não sabe qual é. E o tempo aqui é 10. Então vamos lá, né? Como ele quer achar a taxa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou inverter aqui os membros. Aqui eu vou inverter os membros. Vou colocar assim, 10 C vezes I, tá? Só inverti a ordem. Coloquei 10 na frente, depois o C, depois o E. Eles estão multiplicando, a multiplicação é comutativa. A gente pode trocar à vontade. I igual a 2/3 de C, tá? Como ele quer achar a taxa, eu vou isolar aqui a taxa. Eu vou isolar o I. Para eu isolar o I, eu vou jogar esse 10C para o outro membro. Eles estão multiplicando o I, eles passam para o outro membro dividindo. Então, eu vou ter que a taxa é igual a 2/3 de C dividindo por 10C. Esse C aqui eu posso cortar com ele, porque imagina o seguinte, se esse C aqui for R$100, se eu dividir 100 por 100, vai dar 1, né? Todo número dividido por ele mesmo é 1. Então, aqui a gente vai ter 1, e 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, a gente pode cancelar esse C aqui. O que nos resta é 2/3 dividido por 10. Aqui é uma divisão de fração. Só relembrando, divisão de fração, como é que a gente resolve?
repete o numerador da fração, que nesse caso é 2/3, e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Se nós temos aqui 10, né, o denominador 1, então o inverso da fração de baixo é 1/10. E aqui é só a gente multiplicar as frações. 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 10 é 30. Agora é só a gente dividir 2 por 30. Então, vamos dividir aqui, 2 para 30. 2 é menor do que 30, a gente vai acrescentar um zero no quociente e um zero aqui. 20 ainda é menor do que 30, então mais um zero no quociente e acrescenta mais um zero. Vai ficar 20 por 3, na tabuada de 3, qual é o número que eu multiplico com 3, cujo resultado dá próximo a 20? Um 6, né? 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 3 dá 18. 180 para 200, falta 20, né? Se eu quiser continuar a conta, acrescento mais um zero, que vai dar novamente um 6, né? Então, a taxa de juro aqui é de 0,066, ou, se a gente aproximar, né? Aliás, se a gente multiplicar por 100, a gente vai ter uma taxa aqui de 6,6% ao mês, né? Já que o prazo ele deu em meses. Então, a taxa é de 6,6% ao mês. Então, continuando, a nona questão diz o seguinte: um certo capital, que ele não diz qual é, acrescido aos juros de 8 meses, então tempo aqui de 8 meses. Se o capital foi acrescido aos juros quer dizer que eu estou somando o capital mais o juro. A soma de capital mais o juro, na matemática financeira, a gente denomina de montante. Então, o que é o montante? É o capital acrescido dos juros. Então, ele diz que um capital acrescido dos juros de 8 meses eleva-se a 56 mil. Então, o capital somado aos juros dá um montante de 56 mil reais. O mesmo capital, então, nós estamos dizendo que é o mesmo capital. Então, se esse C aqui, vamos supor, se for 15 mil reais, esse C aqui também vai ser 15 mil reais. Ele não diz qual é o capital, tá? Ele diz que é aplicado a mesma taxa. Então, se essa taxa aqui for de, sei lá, 10%, essa daqui também é 10%. Durante 1 ano e 6 meses. Então, aqui nós temos que esse capital agora, com tempo diferente, de 1 ano e 6 meses, atinge um valor de, então, um montante de 76 mil reais. E ele pergunta qual é o capital e qual é a taxa. Lembrando que é o mesmo capital e a mesma taxa. Então, é usar aquela mesma estratégia que eu falei para vocês. A gente vai utilizar aqui a fórmula do montante, que é M igual a C vezes 1 mais I vezes T. E a gente vai substituir as informações que ele deu na questão nessa fórmula. Então, o montante que ele deu aqui é de... Eu vou colocar assim, ó. Vou inverter, tá? O capital a gente não sabe, né? Aliás, capital, né? Vezes 1 mais a taxa, que nós não sabemos, vezes o tempo, que é 8. Vai ser igual ao montante, que é 56 mil reais. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai isolar aqui o capital. Para isolar, eu vou pegar tudo que está no do parênteses aqui e jogar para o segundo membro. Como ele está multiplicando com o capital, ele passa para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter que o capital é 56 mil dividido por 1 mais 8i. E agora eu vou fazer a mesma coisa no outro membro, tá? Vou colocar assim a forma, né? Que é C vezes 1 mais I vezes T igual ao montante, tá? O capital eu não sei qual é, vezes 1 mais a taxa que eu não sei qual é, vezes o tempo. O tempo é 1 ano e 6 meses. Um ano tem 12 meses, né? 12 mais 6 meses, a gente vai ter um total aqui de 18 meses. Então, 18 meses igual, né, ao montante que é 76 mil. Daqui vai... Então, eu vou fazer a mesma estratégia. Eu vou pegar tudo que tem no parênteses, né, e jogar para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai ter que o capital é igual a 76 mil dividido por 1 mais 18i, né? I vezes 18 é igual a 18i. Como ele diz que os capitais são iguais, né?
Então, eu posso igualar esse capital com esse capital. Então, vou pegar aqui 56.000 dividido por 1 mais 8i é igual a 76.000 dividido por 1 mais 18i. Para a gente não ter, ó, isso daqui nós temos uma proporção, né? Em toda proporção é válida a propriedade dos meios pelos extremos, ou seja, eu posso multiplicar cruzado. Só que para a gente não trabalhar com esses números enormes, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar, né? Podemos simplificar aqui 3 zeros com 3 zeros. Podemos simplificar aqui. Vamos tentar simplificar por sei lá, deixa eu ver. 56 dá por 8, 76, será que dá para dividir por 8? Dá não. Eu acho que dá por 4. Vamos tentar por 4. Então, vamos tentar 56 por 4 e 76 por 4. Vamos lá. 56 primeiro. 56 por 4. 5 por 4 vai dar 1, né? 1 vezes 4, 4. Para 5 falta 1, baixo 6. 16 por 4 vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. Então, resta 14, né? Então, 14 sobre 1 mais 8i. Agora, vamos dividir 76 por 4. 7 por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Para 7, 3. Baixa 6. 36 por 4 vai dar 9. 9 vezes 4, 36. Para 36, nada. Então, dá 19 sobre 1 mais 18i. Agora sim, eu vou fazer meus pelos extremos. Aí, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 14, né? Vezes 1 mais 18i. Então, o 14 vai multiplicar tudo que tem dentro do parênteses. Igual a 19 vezes 1 mais 8i. Aí eu vou fazer essa distributiva, tá? Então, 14 vezes 1 vai dar 14, mais 14 vezes 18, quanto é que dá isso daqui? Então, vamos lá. 18 vezes 14. 4 vezes 8 dá 32, vai 3. 4 vezes 1 é 4, mais 3 dá 7. 1 vezes 18 é 18. Somando aqui, 2 é 2. 8 mais 7 é 15, vai 1. 1 mais 1 dá 2. Isso aqui dá 252. Igual. Do outro lado vai ficar 19 vezes 1 dá 19. E 19 vezes 8, isso daqui dá quanto? 19 vezes 8. 8 vezes 9 dá 72, vai 7. 8 vezes 1 dá 8, né? 8 mais 7 dá 15. Então, isso dá... esqueci do i aqui, tá? 14 vezes 18, né? 252i. E aqui, 19 vezes 8 dá 152. Aí, isso daqui vai ser o seguinte, pessoal. Nós temos aqui uma equação do primeiro grau. A gente vai colocar letras de um lado e números de outro, tá? Esse 152 vai passar para o primeiro membro, ele vai negativo. E esse 14 vai passar para o segundo membro, né? Ele vai negativo. Então, esse 252 vai permanecer aqui. Esse 152 vai vir para o primeiro membro negativo. O 19 permanece aqui. E o 14 vai para lá subtraindo. 252 menos 152, a gente vai ter aqui 100. 100i. E 14, aliás, 19 menos 14, a gente vai ter que 5. Para achar a taxa, a gente passa o 100 dividindo. A gente vai ter que a taxa é de igual a 5 sobre 100, ou 5%, né? 5% ao mês, já que o tempo foi dado em mês. A gente achou a taxa. Falta ainda achar o capital. Vou só baixar aqui para a gente... Então, vamos achar agora o capital, tá? Para achar o capital, basta a gente substituir em qualquer uma dessas duas expressões. Ou dessa daqui, ou dessa daqui. Vou preferir essa daqui,
já que me parece ser uma expressão mais simples, tá? Porque aqui tem 8 e esse aqui tem 18, então é preferível usar essa daqui. Mas ambas, tanto faz, se usar uma ou outra, você vai achar o mesmo capital, tá? Então, o capital aqui vai ser 56 mil dividido por 1 mais 8 vezes a taxa. A taxa que nós achamos foi de 5%, então já vou substituir aqui. 5% é 0,05. Lembre que é 5%, então você tem que dividir por 100, né? 5% decimal vai dar 0,05. Então, isso vai ser 56 mil dividido por 1 mais. Aí é só multiplicar 0,05 vezes 8. Eu vou fazer aqui, 0,05 vezes 8. 8 vezes 5 é 40, vai 4. 8 vezes 0 é 0, 0 mais 4 é 4, 8 vezes 0 é 0. Como tem dois números após a vírgula, a gente coloca dois números após a vírgula. Esse 0 aqui não precisa você colocar, então vai ficar só 0,4. Então vai ficar 56 mil dividido por 1 mais 0,4 dá 1,4. Agora é só dividir. Aqui eu vou deslocar a vírgula, tá? Então, a gente vai precisar acrescentar um zero, vai ficar 560 mil, né? Tem 3 zeros acrescentando 1, fica 4 zeros, dividido por 14. Vamos fazer essa conta aqui. 560 mil dividido por 14. Vai ficar, ó, 5 por 1. Na tabuada de 1, qual o número que eu multiplico com 1, cujo resultado dá próximo a 5? Vamos testar aqui um 4, porque se eu multiplicar por 5, acho que vai sobrar. Vamos testar um 4 aqui. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 1 dá 4, mais 1 dá 5, ó, deu certinho. 56 para 56, nada, e restam aqui 4 zeros para baixar. Então, deu 40 mil, capital aqui é 40 mil reais. Vamos agora para a última questão da lista, que é a questão 10, que diz o seguinte. Um agricultor investiu em sua plantação a quantia de 200 mil reais e no final de 1 ano e 6 meses vendeu sua produção com lucro de 180 mil reais. Caso ele tivesse optado por aplicar seu dinheiro em um banco que pagava a taxa simples de 7% ao mês, teria lucrado ou tido prejuízo de quanto? Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o dinheiro que ele tinha, que era 200 mil, que eu vou considerar aqui como capital, 200 mil, e a gente vai aplicar, ó, a taxa que ele deu é 7% ao mês, então 7% ao mês. O tempo aqui é de 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Isso aqui dá um total de quantos meses, hein? 1 ano é 12, né? 12 mais 6 dá 18 meses. Então, nós temos 18 meses, tá? E aí, a gente vai calcular o juro. Se esse juro der um valor superior a 180 mil, quer dizer que ele teria, né? Ele teria lucrado, né? Se der um valor inferior se der um valor de 180 mil, é indiferente, ele poderia aplicar, né? Aliás, talvez nessa situação, só se realmente ele for maior, né, do que 180 mil, porque se ele plantar, se ele pegar esses 100 mil e trabalhar, né, quer dizer que ele vai ter gastos, né, enfim, não vai ter lucro. Então, é preferível que, se ele tiver um juro aqui maior do que 180 mil, mesmo que ele dê os 180 mil, ainda é preferível que ele aplique no banco, né? Porque ele não vai ter esforço nenhum. Então, vamos calcular aqui quanto é que dá isso. Então, vamos lá. O juro aqui é igual a CIT, né? De juro vai ser o capital, que é 200 mil. A taxa de juro é 7%, então 7 sobre 100. E o tempo aqui é 18 meses. Podemos simplificar aqui. 2 zeros com 2 zeros. E aí vamos multiplicar. 18 vezes 7 dá quanto? 7 vezes 8 dá 56, vai 5. 7 vezes 1 dá 7. 7 mais 5 dá 12. 126. 126 vezes 2.
2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 1 dá 2. Isso daqui vai dar um total de 252, acrescidos de 3 zeros. Então, ó, o juro aqui dá de 252 mil, certo? Então, o que foi que ele deixou de ganhar, né? A gente vai, para saber o quanto é que ele deixou de ganhar, é só a gente subtrair, né? 252 menos 180 mil. Aí a gente sabe quanto foi que ele deixou de ganhar. 0 para 2, 2. 8 para 15, 7, né? Vem 1 para cá. 1 menos 1, nada. Então, ó, ele deixou de ganhar aqui 72 mil reais. Então, ele deixou de ganhar 72 mil reais. Um valor bem considerável, né? Sem nenhum esforço, só aplicando lá, né, no investimento. Ele não disse era em banco. Enfim, se ele, em banco. Então, se ele já tivesse aplicado no banco, né, ele teria lucrado mais do que o próprio esforço. Então é isso, pessoal. Refaçam esses exercícios e acredito eu que vocês terão um bom desempenho na avaliação. Sei que o vídeo ficou longo, mas eu tentei explicar da melhor forma possível, tá certo? Um abraço.